Olá, povo lindo! Está no ar mais um PovoCast. E para antes da gente começar, quero que vocês se inscrevam no nosso canal, ativa o sininho, que é muito importante, porque aqui como é gravado, então você ativando o sininho, já chega na hora na sua casa, aí no seu celular, no seu computador, a hora que vai entrar a próxima entrevista no ar. E hoje eu tenho 2 convidados inéditos, mas antes de eu chamá-los, eu quero chamar eles que estão comigo, Alberto Hamed, e hoje a nossa loura do povo, Olá. Renata Unaíndia. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde, Tava Renatinha. sumida, né? Tava sumida. Pois é, mas eu estava tratando dos cabelos. Nossa, mas você voltou com tudo, hein, Renatinha? Renatinha Agora eu tô voltou de com volta, tudo, né, agora Alberto? eu tô de volta. Voltou. Alberto. Voltou com tudo, não voltou, Alberto? Voltou bem, né? Voltou. Agora começou a brigar Louríssima. com a musa, né? Pois é, agora é uma morena, uma loura. Agora é uma morena, uma loura. Tô bem parado. E a gente tá mais assim do que nunca, meu amor, que agora a gente tá lá na coluna, então... Isso daí vai virar um complô contra mim. Um complô, não contra não, a gente tá se juntando favor, cada a vez favor, mais a a favor. favor. Eu queria também passar sempre nossos ouvintes, nossos convidados aqui, que esse Jornal O Povo é um jornal prestador de serviço. É um jornal que atende as classes CD, é um jornal que está aberto para todo mundo, independente de raça, de religião, Com de certeza. fama. Não? Então, é um jornal de serviço, é basicamente serviço para atender as classes CD. A gente recebe aqui todos os convidados que queiram participar, queiram dar seu recado, mas sempre focado nas pessoas e nas mais carentes, porque é a cara desse jornal. Eu não posso querer que esse jornal, amigos, vá buscar Ipanema, Leblon, até porque, com todo respeito a Ipanema e Leblon, a gente já tem aquela ala lá, jornais que fazem o trabalho para poder conciliá-los. Agora, então, mas hoje tenho aqui o prazer, sabe, minhas Aí duas chama musas. você, hoje apresenta você. Eu vou apresentar. Hoje quem vai chamar os nossos convidados são Porque vocês, são Alberto. 2 amigos muito E ó, queridos, te conhecem bem. me conhecem. Já entendi Tá por certo. nós. Meu querido Sancler, que eu conheço há vários anos, sempre participamos de grandes lutas, sempre tivemos do mesmo lado, um sempre ajudando o outro, um sempre apoiando o outro. E tenho muito prazer em estar com você, Sancler, aqui comigo. Obrigado. E o outro, Prazer é todo nosso. um cara que eu sempre tive um carinho imenso quando ele estava extremamente abandonado no Rio de Janeiro em 2008 e vinha candidato a prefeito. E um cara que ninguém acreditava que pudesse vir a ser prefeito, ele sozinho, sabe? Eu passeava com ele, ele me pegava no jornal, me levou para a Bahia uma vez, Ó, que um legal. sábado, e voltar no mesmo sábado, ele e o vice-presidente da República, Zé Alencar. Íamos, tinha saudade daquelas tardes que passava domingo com ele, na casa dele, com a mulher, com a pessoa que trabalhava com ele, grandes almoços e tudo. E me dá muito prazer, sabe, Crivella, estar com você aqui, Obrigado. porque eu acho que resgatar essa nossa relação de amizade que a gente iniciou tão bem e que talvez tenha ficado afastada por você ter sido prefeito, eu acho que nunca é tarde de a gente de novo poder recomeçar aquilo que a gente iniciou com tanto brilhantismo, carinho e amor que a gente sempre teve um pelo outro. Por isso quero já homenagear vocês, dando a camisinha do Muito povo, obrigado, muito e a você obrigado. também. Depois vamos tirar essa foto com a camisa. Eu acho que já falei demais, agora de É isso. entrevistado, Muito obrigado, Alberto. a palavra é com você. Então, pra gente, quando eu começo, eu sempre gosto de conhecer um pouco da pessoa que está aqui comigo, um pouquinho da história. Então, assim, eu queria, Crivella e Sancler, que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, resumindo, de repente um Crivella que muita gente ainda não conhece. Da onde é o Crivella? Nasci em Botafogo, Botafogo, Zona Sul. Policlínica de Geral de Botafogo, ali em cima do túnel. E fui criado na Praça Santos Dumont. Com 6 anos de idade, minha vizinha me levou na igreja metodista, que fica na Ponte de Tábuas.
E pronto, mudou minha vida aquilo ali. Só 10 anos depois, o Bispo Macedo, grande líder, iria se converter. Minha família inteira era católica. Meu pai, antes de mergulhar na Praia do Leblon, ele se benzia, beijava uma santinha que ele tinha. Minha mãe foi criada em colégio de freira, Jéssica Renata. Alberto, obrigado pelas suas palavras aí. Jéssica, me achará. O fato é que... a Jéssica e Renata. Jéssica e Renata. Não, mas o que eu estava dizendo para vocês é o seguinte, que a partir dali sonhava em ser missionário. Antes passei pelo Exército, com 18 anos, passei 9 anos no Exército, conheci minha esposa, nos casamos. Ela neta de missionários ingleses e eu sonhava também em ser missionário. Fomos para a África. Eu já engenheiro, também já tinha feito aqui muitas igrejas, a Igreja Universal já tinha surgido. E na África passei 10 anos. Voltei da África para um projeto lá na Bahia que Alberto conhece, a Fazenda Nova Canaã. Alberto, tem meninos que começaram conosco lá na Fazenda, que hoje jogam no Flamengo. Você foi lá. O jornal foi. Jogam no Flamengo, no Cruzeiro, no Internacional. Um projeto que já está com 20 anos, muita criança já foi para a universidade. Formando, né? Pessoas, cidadãos, né? No meio da seca, nós começamos a plantar por irrigação, trouxe o pessoal de Israel para nos ensinar a fazer irrigação por gotejamento. E pronto, deu um resultado enorme. Depois fui eleito senador, reeleito senador e depois prefeito. Então a minha trajetória é bem assim, né? De missionário, de pastor. Fui engenheiro só para construir igrejas e fui político mais ou menos com essa missão do Jornal Povo, quer dizer, de ajudar a nossa gente sofrida, valente. Se você pegar meus projetos, todos os projetos que eu fiz, do primeiro, por exemplo, o primeiro projeto que eu apresentei, diminuir o peso que o trabalhador brasileiro tem que carregar individualmente. Um saco de cimento de 50 quilos, um saco de feijão de 60, vai arrebentar a coluna dele. Então, passou no Senado Federal, até hoje está lá para ser votado na Câmara dos Deputados. Espero agora, como deputado, poder empurrar isso para frente. Nos outros países é saco de 30 quilos, em alguns de 20. No Brasil, saco de 50 e de 60. Às vezes o peso de um trabalhador. 60 quilos. Exatamente. Renata, você falou bem. Quando eu apresentei o meu projeto, eu mostrei que, na média de peso, o trabalhador brasileiro é entre 60 e 65. Quer dizer, ele tem que carregar um outro cara do tamanho dele nas muitas costas. vezes mal alimentado, mal dormido, mal descansado. Pois é. Então, lei do garçom é minha, lei do porteiro é minha, vai falando aí. Você liberou a anuidade na época que você foi prefeito dos taxistas. Também. Isso foi muito legal. Meu tio é taxista, ele é o seu grande fã. Quando eu falei que você vinha hoje... Aí ele, nossa, ele foi o melhor prefeito do Rio de Janeiro. Desde 2006 que eu esperava por isso. Foi autonomia. Foi autonomia, isso, autonomia. 2.000 taxistas. E quando chegou na vez dele, o Eduardo Paes entrou. E não deu continuidade ao seu projeto. E ele falou, nossa, eu mandei muitas mensagens, eu nem sabia disso. Fiquei sabendo hoje. Então, assim, ele te mandou um abração, ele é super seu fã, me passou muita coisa, assim, sobre você, esse meu tio, até, inclusive. E o Moçancler estava esse tempo todo comigo. No Palácio da Cidade, 10.000 camelôs vieram receber a sua autorização. 10.000 camelôs. Eu tive o prazer de fazer um café da manhã, eles assistiam lá a legislação como era, como eles poderiam trabalhar, e recebiam o ambulante legal. Falei demais, Sancler. Jéssica, minha amiga Jéssica, Renatinha, meu irmão eterno, né? Roberto Amédio, são pessoas que eu amo muito. A minha vida é muito simples, né? Eu sou de uma família muito simples, muito pobre, muito humilde, em que a minha mãe não tinha a menor condição de me ter, porque a minha mãe tinha tido a minha irmã em parto dentro de casa e sofreu muito, porque a minha irmã estava virada, aquela confusão toda. Minha mãe pegou um trauma assim, violento, né, dela de ter filho. E um dia minha mãe descobre que está grávida. E aí minha mãe fala, meu Deus, eu não posso ter esse filho. Eu não posso ter esse filho. Eu tenho que tirar esse filho. Eu não posso ter, eu vou morrer se eu tiver esse filho. E ela pegou um ônibus
E esse ônibus largou ela no Catete, Largo do Machado. Lá ela andando por ali, meio tonta, sem saber onde estava. Uma pessoa chega para ela e fala assim: a senhora está passando mal? Ela: não, estou bem. Não, a senhora está mal. A senhora está grávida? Aí ela: como o senhor sabe? Olha, eu sei que a senhora está grávida e sei que a senhora está em dificuldade. Eu sou o dono da casa de saúde ali na Bento, Lisboa. A melhor casa de saúde, maternidade que tinha no Rio de Janeiro. E lá o seu filho vai nascer. E eu nasci na melhor casa de saúde do Rio de Janeiro. Olha. Na rua Bento, Legal. Lisboa. Nossa senhora, foi Legal. assim, ela saiu daquele ônibus na hora certa e encontrou a pessoa certa. E aí voltamos para a nossa região, que é a região do Recreio, que era uma região muito sofrida, onde a gente trabalhava muitas das vezes na agricultura, né? As mãos calejadas de pegar enxada desde garoto. E lá a gente começou a construir nossas famílias. Casei muito cedo. Plantava aipim? Aipim, plantava abóbora, plantava banana. Olha que legal. E carregava aquilo nas costas, porque não tinha estrada, né? Os ônibus para o caminhão vir buscar, nós carregávamos aquilo nas costas, quilômetros andando. Para estudar, então, não tinha escola, não tinha nada. A gente tinha que andar até a Barra. Era bastante sacrificante. Mas aí a gente vai crescendo. Eu casei muito jovem, casei com 16 anos, muito jovem. Tive um filho maravilhoso que, aos 12 anos, meu filho acordou falando 5 idiomas. Olha. Nunca tinha ido a um curso, nunca tinha ido a lugar nenhum, falava português, inglês, francês, alemão, espanhol. Com quantos anos? Com 12 anos. 12 anos. Assim, Que ano? Mas ele não tinha acesso a... Não tinha acesso a essa. Mas como foi isso? Olha. Hã? Como foi isso? Não sei, acordou falando isso, a gente achou estranho, procura médico. Esse trabalho que você faz lá, até indo direto, você foi lá no Recreio, que eu já fui lá uma vez, e psicografia e tudo, aquilo você ainda continua fazendo. Continuou. É praticante da medicina espiritual. E era praticamente. E aos 14 anos ele começou a discutir tese de física quântica, de não sei quântico. E eu não entendia nada daquilo. Eu não entendia nada, não sabia nada, até porque minha mãe é muito católica, como a mãe de Crivella. E eu muito católico também, porque minha mãe era muito católica. E meu filho falava assim: pai, tem outros mundos, tem não sei o quê, tem outros não sei o quê, a vida não... aquelas coisas loucas. Aos 19 anos meu filho partiu e eu fiquei sem saber o que fazer. Eu falei: e agora? Eu já era um grande empresário, porque eu dei muita sorte. Eu montei uma empresa e a empresa cresceu muito, cheguei a ter 1.200 funcionários. Né? E falei: pô, e agora? O que eu faço? E aí meu filho partiu e eu comecei a assumir aquilo que ele já fazia, que ele gostava. Ele criou uma sala de computação com 16 anos, coisa que não existia no Brasil, computador, para ensinar as crianças. Ele ajudava muito. Eu comecei a fazer aquilo e desenvolvi. Hoje eu tenho um trabalho, né, que eu faço, ajudando as pessoas, que eu ajudo as pessoas, que é um trabalho coisa. E o meu maior presente, né, foi ter reencontrado o meu amigo Marcelo Crivella, porque uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu respeito, uma pessoa que eu admiro. E vocês se conhecem há muitos anos? Olha, nessa vida poucos, talvez uns 20 anos. Mas Porque os dois são muito espirituosos, né? Vem com isso desde cedo, então bem legal. Mas essa... acredito que em várias vidas a gente se conhece muito. Com certeza. Porque o carinho que eu tenho por ele não é só dessa vida, né? Eu respeito, porque eu fui subprefeito do Marcelo Crivella. Eu vi o que o Marcelo Crivella passou. Ele assumiu um governo que devia 15 bilhões de reais. 15 bilhões. Esse homem, primeira coisa que ele tinha que fazer era demitir todo mundo, principalmente aquele pessoal da Clínica da Família. E ele não demitiu ninguém, ele não queria demitir ninguém, ele sofreu 5 impeachments. Mesmo assim, Marcelo não desistia. Ele criou, olha, uma coisa abençoada. Não existia doença chamada Covid, ninguém tinha ouvido falar. Sim, não. Um dia esse homem vai e compra 500 milhões de reais de equipamentos, respiradores que Nem sabia que nem ia sabia precisar que ia usar. carrinho Eu me cirúrgico. lembro. E sabe, a coisa de louco. E sabe, e por preços assim irrisórios, 18 mil, 20 mil, coisas que foram depois Valorizaram? compradas por 150, 180 e nem receberam. Olha, foi o único prefeito que, com todo o sacrifício, com 5 impeachments,
5, ainda doou equipamentos para outros municípios. Esse homem, Marcelo Crivella, trabalhava dia e noite, de 6 da manhã às 2 da manhã do dia seguinte. A pessoa fala assim, Sancler, mas ele acabou com o carnaval. Não acabou com o carnaval. Não. O carnaval é simples. Prefeitura gasta 90 milhões, Liesa ganha 90 milhões vendendo convite, a Globo ganha 250, 300 milhões. O que o Crivella fez? Espera aí, a prefeitura não vai gastar mais esses 90? Acabar com prejuízo, Vamos pelo menos, ver. da prefeitura. Sim. Olha, 2020 foi o melhor carnaval da história do Rio de Janeiro. E sabe o que ele fez com os 90 milhões? Pegou as creches, que as crianças ganhavam 350 reais cada criança, comia aquele biscoitinho com suco de laranja, com refresquinho de laranja, ele aumentou para 600. Mas sabe o que acontece? É o poder da mídia. Entende? A mídia mostra o que ela quer. Não, mas né? eu vou então mais... a mídia fez disso, dessa história da religião, com o fato dele ter tirado o dinheiro ali do carnaval e ter feito disso um carnaval. Mesmo, e que foi passado de uma outra forma. Eu vou mais longe para você. Onde ele só estava ajudando o Rio de Janeiro. Se você entender. Porque ninguém divulgava para onde foi esse dinheiro que não gastou mais no carnaval. Exatamente. Só falava que tirou. Eu lembro, se eu não me engano. Jéssica, a perseguição política era tão grande e midiática era tão grande. Pega só o microfone aqui um pouquinho mais para cima. Aqui. Não dava para o prefeito ter 70% de rejeição. Vamos pegar o prefeito. E eu, que era o subprefeito dele, fui eleito o melhor subprefeito dos 20 anos, dos últimos 20 anos. Uhum. Como é que pode? Sim. Se ele fazia tudo que eu fazia, que eu fazia em nível, ele fazia a nível maior e muito mais. Então não tinha razão. Você acha que foi o fato dele do Crivella não ter entregue a chave da cidade? Eu acho que foi o fato do Crivella. Eu acho que teve vários fatos. Deu aquela, né? Um dos grandes fatos foi ele ter derrubado o pedágio da Ilha Amarela. Um dos grandes fatos. Não, isso foi, olha quantas Não, eram vários memes. Eu me lembro dos memes todos que apareciam. Eu ainda pensei isso, eu falei, nossa, ele deve estar batendo de frente com pessoas Ele enfrentou os maiores grupos políticos do Rio de Janeiro, coisas que ninguém tiveram coragem. Sim. Uma linha amarela estava... Eu vou contar uma história aqui, o Crivella não vai poder contar só, mas eu vou. Olha só, o antigo prefeito, antes do Crivella, pagou 50 milhões para a mesma empresa ampliar uma pista ali no viaduto de Bom Sucesso. Uhum. Não tem o viaduto de Bom Sucesso? Tem 3 pistas. Para criar mais uma. 50 milhões. Eu sou engenheiro, o Crivella é engenheiro. Como é que a gente faz uma pista? Fundação, pilar, laje, faz uma pista. É isso? Sim. Sabe o que eles fizeram, Jéssica? As pistas tinham 3,80 metros cada uma de distância. Eles apagaram e pintaram 4 pistas de 3 metros, 50 milhões. 50 milhões. Sabe quanto custava uma placa escrita ali, ó? Bem-vindo ao Botafogo. Mas isso tem uma coisa de bom, né, o Rio de Janeiro. Nenhuma obra é menos de 1 milhão. Nenhuma obra fica no 1.000. É sempre 1 milhão. É engraçado você isso, viu o né? BRT hoje que nós estamos reconstruindo? Você vê quando o cara mete ali a britadeira, é uma lâmina de 5 centímetros. Sim, e é oco, né? É oco. Então isso foi a perseguição contra a Crivella. Crivella queria melhorar a vida das pessoas, as pessoas sofridas, as pessoas negras, as crianças. Crivella foi aquele homem que amou o povo. As escolas passaram a abrir aos sábados, não era? Sim. Dando alimentação para as crianças nas áreas de risco. 20 mil crianças passaram a almoçar, jantar, lanchar aos sábados. O Crivella transformou o Rio de Janeiro num município de amor às pessoas. E isso tudo com 15 bilhões de dívida que foi deixado. Bilhões? 15 bilhões! Bilhões que foi deixado. E ele ainda sendo perseguido, que o BNDES dizia, não, tem que pagar. Pô, mas é para dar comida. Não, tem que pagar. Foi perseguido, humilhado, foi preso por um processo que, natimorto, sua mãezinha desencarnou, sua mãezinha faleceu de ver aquele desgosto do filho naquela situação. E daqui a pouco a justiça diz, não
Não tem nada, não tem nem processo. É natimorto. E agora eu te pergunto, Crivella, qual foi a maior experiência que você tirou dos dias que você ficou lá nessa prisão, preso? O que você tirou, assim, de mais importante lá dentro, aqui para fora? Olha, eu não sei se vocês vão entender, mas para nós que lemos a Bíblia, acreditamos na Bíblia, há uma diferença grande entre reino de Israel e reino de Deus. No reino de Israel, o herói é Davi. Ele dá uma pedrada na cabeça do Golias, com a espada, corta, levanta e vira. Até apareceu agora na novela da Record. Mas no reino de Deus, que Jesus veio trazer para nós, o herói é Estevão. Ele leva a pedrada e ora pelos seus assassinos. E o chefe da chacina era um sujeito chamado Saulo, que se converte e vira Paulo. O grande apóstolo, que dá nome ao maior estado do Brasil e à maior cidade da América Latina. O apóstolo Paulo se converte com outro herói. O herói é João Batista agora, que foi degolado. Um rapaz de 30 e poucos anos que vivia no deserto, comendo gafanhoto, mel silvestre e se vestindo com pelo de camelo. Eu sei que, nesse momento, a gente, para vencer litígios assim, de interesses econômicos, políticos e tal, tem um preço a pagar. Sim. Eu aprendi isso. Agora, não reclamo. É o preço que se paga para se obter um lugar no coração do povo, para buscar uma justiça. E eu sei que a recompensa é no céu. A gente não pode esperar a recompensa aqui. O fato concreto é o que o Sancler disse. A gente assume a prefeitura com menos 15 bilhões. Eu não tenho os 150 milhões que o Eduardo dava para a Globo. E eu fui lá, eles me chamaram para um almoço, que eu tenho que ser justo, um almoço delicioso. 150 milhões. Então eu disse a eles, olha, eles disseram para mim, nós não temos nada contra crente, nada contra evangélico, vamos acabar com esse negócio de briga. Eu falei, eu também não tenho nada contra vocês. O problema é que as dívidas da Olimpíada ficaram comigo. E nós temos uma recessão, de tal maneira que não tem esse dinheiro para publicidade. Então, a partir dali foi difícil uma convivência, porque eles só viam o lado errado. Você falou, a mídia só mostra o que ela quer. Bom, depois teve a questão do carnaval. Sancler explicou bem. A Liesa vende os ingressos, dá uma renda aí de 70, 80 milhões. A Globo vende 250 milhões de publicidade e a prefeitura banca a festa. É uma festa em que o povo não pode entrar. Não é uma festa pública. É caríssimo. É caríssimo. Tudo dentro dessa Sapucaí é muito caro. E em volta também. Sim. Pois é. Então eu disse para eles, olha, tem essas crianças na creche, são 15 mil crianças, eu tenho que aumentar 10 mil o número das crianças para 25 mil. Elas estão recebendo R$300, eu preciso passar para 650. Eu visitei as creches, as senhoras diziam para mim, Crivella, quando eu pago a professora, eu não pago a luz. Quando eu pago a luz e a água, eu não pago os professores. Eu não ligo o ar-condicionado. O ar-condicionado aqui é deixar as crianças só de calção. Tira a camiseta, tira a meinha, o tênis, fica todo mundo descalço. Era triste. Então aumentamos 10 mil o número de crianças, passou para 25 mil e passamos a fazer R$650 e no berçário 850. Abrir as escolas aos sábados era muito importante e colocar café da manhã em todas as escolas. O Rio tem 1.638 escolas, são 650 mil crianças, é a maior rede municipal do Brasil. Nós tínhamos café da manhã só em 200 escolas. Sim. Eu coloquei em 1.600 escolas. Nós não tínhamos lanche à tarde. Eu coloquei lanche à tarde em 1.638 escolas. Infelizmente, tem criança que a única alimentação que ela tem É é no da escola. colégio. Aliás, é a Sim. grande realidade das Sim. escolas públicas, né? Sim. Só tem aquilo ali. Em casa, elas não têm. Pois é. Coloquei internet também, Wi-Fi gratuito para todas as crianças. Fizemos a orquestra para as crianças. 12 mil crianças passaram a estudar instrumentos. E a orquestra nossa chegou a tocar lá na Europa. Foi convidada. Nossos meninos faziam sucesso na Europa e nos Estados Unidos. Tudo isso acabou. Tudo isso acabou. Equipamos todos os hospitais. Sancler lembrou bem. Eu, quando cheguei na prefeitura, nós não tínhamos uma ressonância magnética. Os nossos tomógrafos, que eram só 2, estavam quebrados, eram muito antigos. 27 tomógrafos, a primeira ressonância magnética no Miguel Couto, 150 carrinhos de anestesia. Ele falou bem,
Foi Deus que me inspirou a comprar 800 respiradores. Quando chegaram, foi na época da Covid, chegaram em janeiro de 2020, quando a Covid explodiu. E a gente pôde doar para 25 municípios do estado do Rio de Janeiro para terem leitos. Abrir mais de 250 leitos de UTI. E o hospital de campanha, né? O hospital de campanha com 500 leitos, 100 de UTI, foi aberto em 30 dias, com um custo baixíssimo. Aliás, foi um hospital de campanha que funcionou no Brasil. Mas, você perguntou, Crivella, o que você aprendeu? Eu aprendi isso, que o herói hoje não é mais Davi. E que a gente não ganha dando pedrada, elevando pedrada. Pelo menos no coração dos homens e mulheres de boa vontade, deixando uma semente que mais cedo ou mais tarde vai dar fruto. Sim. Sei que é difícil, mas é o preço que se paga, não tem jeito. Se eu priorizasse o meu reinado, então eu faria acordo com a Globo, com o Carnaval, com o pedágio. O pedágio é isso que ele falou. 1 milhão por dia. É um pedágio. É o preço que se paga dele ter batido de frente com o pedágio, que foi uma coisa assim. E o cachorro quente que você come aqui na Barra é mais caro por causa do pedágio. Não, você não. O Ahmed mora na Barra, eu também, ele também. Não é só o pedágio. A pasta de dente, sim, tudo. Tudo que passa pelo pedágio, você está pagando um pouquinho de pedágio. E é uma coisa que já pertence ao carioca há muito tempo. Enfim, essas controvérsias todas levaram o povo. E tem também uma coisa no coração do povo, Jéssica, que vale a pena a gente comentar aqui. As pessoas dizem o seguinte: olha, não é bom quando eles ficam brigando lá em cima, porque quando tem guerra, não é o general que morre, quem morre é o soldado. Eles brigam lá em cima e fica ruim para nós aqui embaixo. Bolsonaro está sofrendo esse efeito, eu sofri muito esse efeito. Mas não tinha dinheiro para fazer a paz que eles queriam. De tal maneira que eu tive que fazer uma opção. Ou vou pelo povo, ou vou... Eu tive que aumentar o IPTU também da Zona Sul, o que foi um sacrilégio, né? Nunca ninguém tinha feito isso. Qual o prefeito que aumentou o IPTU da Zona Sul? Quanto pagava a casa lá do Roberto Marinho? Isso é uma coisa impressionante. O doutor João Roberto tem uma casa lindíssima na Marquês de São Vicente. Belíssima, ele está de parabéns, que é uma casa fantástica. E ele não brigou, não. Ele não reclamou, não. Mas o IPTU anual que ele pagava, num terreno que na Zona Sul, maior, só o Jardim Botânico ou o Jockey Club, é um terreno gigantesco que vai da Marquês de São Vicente até na Floresta da Tijuca, era um IPTU de R$10 mil por ano. Quando foi reajustado pelo valor do imóvel, nem um centavo a mais, passou para R$200 mil. Eu tive que desagradar. São notícias que não agradam a ninguém. Mas é o preço. Mas foi correto com todos. Ao longo dos anos, sim. Né? Mas é o preço que se paga para você poder colocar alimentação nas escolas, aumentar o valor da creche, fazer 440 mil cirurgias. Olha, uma coisa que me magoava muito, nas comunidades, a pessoa dizia: olha quem está aí, o Crivella. Aí a outra falou assim: eu não enxergo mais nada, minha filha. Eu só vejo vulto. Catarata. Eu operei 60 mil idosos de catarata. 60 mil, 440 mil cirurgias. Criança com orelha de abano, que nas escolas eram caçoadas, 1.700. Nós tínhamos um programa, também muitas mulheres, quando subiam na comunidade, diziam: Crivella, eu não posso mais ter filho, eu preciso operar. Mas a lei não permite que as mulheres façam ligadura das trompas antes dos 26 anos e tem que ter autorização do marido. É uma coisa precária, é uma coisa antiga. Enfim, a lei é complicada. As mulheres não conseguem. Nós fizemos, então, um programa, Gravidez Indesejada. NAO-DIL. NAO-DIL. 18 mil mulheres fizeram a implantação do DIL. Legal. Eu tinha um programa para varizes, para as senhoras. As varizes trazem problemas enormes para as senhoras idosas. Muito. Então nós tínhamos o mutirão das varizes. E tudo isso acabou. Tudo isso acabou. Voltou o pedágio, voltou os recursos lá para a Globo, voltou o financiamento do Carnaval. O prefeito priorizou assim, um governo que não tem crítica, que não tem problemas, etc. Ele está bem. Ele
pode ter certeza que, mas se ele fizesse o que o povo precisa, ia sofrer o mesmo que eu sofri. Vocês concordam, então, que só o povo sofre com toda essa briga política que a gente vem enfrentando, já não é de agora. E, assim, não só sofre, quanto, por exemplo, vem um governo, o Crivella veio como prefeito, com várias leis, aplicou tudo aquilo. Aí, quando entrou o novo prefeito, ao invés de dar continuidade, mas isso não aconteceu só com ele, isso é o que acontece em geral no Brasil. É a dificuldade que o próximo que vem em dar continuidade no que foi feito de legal. Por quê? Eu vou te dizer É para não dar o mérito? Você vai ficar uma coisa horrorizado. tão assim, sabe, tão egoísta. E é isso que eu falo, o brasileiro, o político em si, ele continua cada vez mais egoísta, pensando em si e não pensando no povo. Ele pensa no povo quando está de frente para a TV para conseguir o voto. Se ele pensasse no povo, ele daria continuidade. Não importa que é do mesmo partido, que não é. O que importa é aquilo ser bom, que é bom para o povo, então vamos embora. Posso dar um exemplo? Claro. Em plena pandemia, o prefeito Eduardo Paes assumiu o governo. Em 6 dias, ele destruiu o hospital de campanha que tinha 500 leitos, sendo 3 CTIs, em plena pandemia. Eram 100 leitos de CTI, 100 leitos de E aí UTI. destruiu. Agora, Jéssica, deixa eu lembrar uma coisa para você. Meu Deus, Eu terminei não existe. 600 obras do governo Eduardo Paes. Eu não deixei nenhuma obra dele sem terminar. Eu terminei o Parque de Madureira. Ele fez metade, a outra metade fui eu que fiz. Todo mundo diz o Parque de Madureira é uma obra do nosso prefeito, né? Eduardo Paes. Ele começou, fez metade. E eu terminei o Parque de Madureira. Tudo que ele deixou, eu terminei. Tudo que eu deixei, ele não terminou. Pois ele é, não aí, fez. né? É uma coisa assim muito chula, muito egoísta da maioria dos políticos e não dá continuidade. Até o próprio Bolsonaro lá no Nordeste da água, quem começou foi o PT, né, para poder chegar água no Nordeste, porém não foi concluído. O Bolsonaro foi lá e pum, não, a água não chegou, concluiu. E ele não teve, certo. ele podia muito bem, não vou concluir porque isso é um projeto do PT, e o PT que não concluiu. Não, mas e aí o Nordeste? E os nordestinos, e o dinheiro que foi investido, perde. que foi tirado nosso mesmo, nosso bolso. 19 bilhões. Então, Jéssica, eu consigo entender. só faço aqui um parêntese. O problema do BRT. O BRT é uma coisa importante para o nosso povo. Muito. Agora, quando eu fui ver o problema do BRT, nós fizemos uma intervenção no BRT, eu verifiquei que a calha do BRT, vamos dizer assim, a avenida onde ele trafega, no projeto, eu e ele somos engenheiros, aliás, hoje é dia do engenheiro civil. Eu ia te parabenizar. 25, Isso, dia do hoje é engenheiro 25. civil, Eu também sou engenheiro civil. Também, parabéns, temos 2 engenheiros civis aqui, ótimo. Pelo solo, pelas sondagens feitas, tinha que ser 25 centímetros a espessura. As barras de transição tinham que ser de 1 polegada e 1/4. E pronto. Quando eu fui ver, porque estavam todas quebradas, o máximo que eu encontrei foi 15 centímetros. Em alguns lugares, 9, nos buracos de inspeção que eu fiz. Quase 1/3 do mínimo Do mínimo. necessário. Então, as barras de transição eram para ser de 1 polegada e 1/4, vamos dizer assim, um pepino, e era um quiabo, era 3/8. Não, e começaram a afundar, né? Teve Aí- Penha, alguns lugares que começou a afundar. E Renata, as estações custaram para nós R$30 mil o metro quadrado. R$30 mil o metro quadrado. R$30 mil o metro quadrado, você compra um bom apartamento na Zona Sul. Uhum. Agora eu pergunto, no seu apartamento, na Zona Sul, por R$30 reais o metro quadrado, 30 mil reais. R$30 mil o metro quadrado, vai ter elevador, vai ter garagem, vai ter um monte de coisa. Na estação não, a estação é feita e o terreno lá vai ser caro. A estação, o terreno é da prefeitura. Então foi muito caro. A obra foi bilhões. O que eu fiz? Não adianta punir os donos das empresas, porque um ônibus custa quase 2 milhões, ele tem que trafegar com esse ônibus durante 6 anos para poder pagar esse ônibus.
uma passagem de R$5. Só que o ônibus não dura porque ele quebra. Ele é articulado. Às vezes o motor caía na pista. Nossa. Agora vocês viram vários incêndios, um monte de problema. Então eu fui à justiça para pedir às empresas que refizessem aquilo para o projeto conforme estava previsto na licitação. Deu justiça, demora. O prefeito optou agora por pegar um empréstimo, 750 milhões, e refazer. Mas não deve abrir mão de cobrar isso das empresas, porque nós já pagamos 4 bilhões, nós estamos refazendo isso, pagando de novo. E me lembro que tivemos problema com o secretário de obras da ocasião, que foi denunciado por receber propina. E aí não fiscalizar o que devia ter sido fiscalizado. Não adianta comprar ônibus novos para colocar numa pista que está toda quebrada. Vou quebrar de novo. Vai quebrar de novo. Vai quebrar de novo. Mas será que também não é essa a intenção? Quebrar de novo, pega mais dinheiro, fala que é mais não sei quantos milhões. Pois é. E aí vai tirando daqui, e vai vai quebrando, vai fazendo. A encampação de agora é uma encampação que traz um prejuízo danado para o contribuinte, porque nós vamos ter que pagar de novo o que nós já pagamos. O ideal, faça-se, porque o povo está precisando, mas tem que cobrar daqueles empreiteiros que foram contratados para fazer uma obra e não fizeram. Detalhe, né, Jéssica? O antigo secretário de obra, ele foi condenado a 40 e poucos anos de prisão. Não é fácil. Sim. As coisas não estavam bem feitas Verdade. mesmo, né? Foram provadas judicialmente. E o que a gente vê agora? Que essa encampação, nós já gastamos aí quase 200 milhões só para encampar, e agora estamos gastando mais 700 e poucos milhões. Nós estamos falando de mais de 1 bilhão de uma receita que o Rio de Janeiro não tem essa receita. Eu acho que a receita do Rio de Janeiro é 1 bilhão e 700 nesse, prefeito. Não, o orçamento do Rio de Janeiro, num bom ano, beira 30 bilhões, mas é todo comprometido. Esses recursos que foram usados para a encampação e para a reforma foram empréstimos. Empréstimos com juros altos. Nós estamos num momento em que a economia está com juros altíssimos, mais de 13%. De tal maneira que, pronto, o contribuinte vai ser penalizado. Eu sei que o prefeito precisa consertar isso, está pegando fogo, as pessoas já não aguentam mais. Agora, tem que cobrar das empresas que, quando foram contratadas, receberam 4 bilhões e não executaram a obra como estava previsto em projeto. Porque os ônibus deixam de circular porque não tem pista. Com o prefeito, quer dizer, ele não sabe se vai chamar que ele foi senador, foi ministro, foi prefeito. Para mim é meu prefeito, é uma coisa que aconteceu. Esse negócio eu sou totalmente contra dar dinheiro para esses bicheiros de escola de samba. Porque esse papo que esses bicheiros financiam a escola de samba, isso é a maior mentira do mundo. Eles emprestam 1 milhão para tomar 2 milhões na frente. Eu me lembro que trabalhei com a Aparecida Panicé em São Gonçalo. Ela prefeita, era secretária de governo. Ponto da Pedra, ela foi e canetou, dá um dinheiro por Ponto da Pedra. Aí o cara lá pedindo dinheiro, 200 mil ou 300 mil por mês, para a prefeitura dar. Eu fui, cancelei, falei, a senhora não vai dar. Não pode dar dinheiro para o projeto. Tem gente precisando. O cara foi lá me pegar. Prefeitura é responsável pelo Sambódromo. Prefeito né? em 2005. Mas o senhor acha que isso dá prejuízo às coisas? Não tem problema não, me entrega a minha presidência. Agora me pergunta o seguinte... E eu vou te dar um dinheiro. Deixa eu te contar. Então isso não existe. Nenhum bicheiro, banqueiro, esses caras que se acham muito, nunca financiaram escola nenhuma. Teve um bicheiro que financiou a escola de samba, chama-se Castor Andrade. Eu sei que eu comprei o jornal de um bicheiro e nunca joguei no bicho. E o cara que até queria me dar 60 pô de bicho, Renata sabe disso. Falei, amigo, eu nem joguei no bicho, só jogo futebol. Aí o cara queria me dar, e ele me contava. Eles davam dinheiro para a escola, 1 milhão, aí faziam aquela propaganda, autopropaganda, dei 1 milhão para a escola, porque eles sabiam que a prefeitura ia botar dinheiro, eles sabiam que a Aliança ia botar dinheiro, porque eles controlavam a Aliança. Então, uma coisa vergonhosa. E esses caras ficam sendo idolatrados. Eu não gosto de bicheiro, eu falo mesmo. Pode ver, eu não tenho medo de bicheiro, não tenho medo de ninguém não gosto não. Eles nunca... Agora também acho que tem bicheiros aí, Nilópolis, que tem empresa de remédio, que tem empresa de lixo, tem empresa porque usam a máquina que tem para poder
se arvorar e buscar Bicheiro ganhar hoje em dia dinheiro. tá meio fora de moda também, né? Quem? Acho que os bicheiros estão meio fora de moda. Não, estão fora Teve de a época moda deles, pras teve uma época garotinhas, deles. mas eles estão no mundo da grana. Eles sabem onde tem a grana. Eles sabem que o lixo dá dinheiro, eles sabem que o remédio dá dinheiro, a iluminação dá dinheiro, Verdade. eles sabem que fornecer remédio dá dinheiro, oferecer merenda para as escolas dá dinheiro. Eles estão nessa parada. Então, Agora, Jéssica, Agora, deixa eu ir um conclui. pouquinho para o atual. Nós fizemos um retorno. Eu não vou te chamar de senhor, Não. pelo amor de Deus. Por favor. Viajava comigo, ficava chaturando no avião, no computador, até dava bronca, né, velho? É Esse computador. Saudoso E Zé perdemos o avião na volta por causa dele no computador. Lembra? Zé Alencar Gomes da Silva, lembra E dele? perdemos o voo porque você ficou no computador. Pronto. Perdemos o voo na volta. Até Não esquecemos. precisa contar isso. Aí eu te pergunto o seguinte, como é que você vê? A gente tem aí um tiroteio do Roberto Jefferson na Polícia Federal. Moro apoiando o Presidente virou Bolsonaro. Bolsonaro. Lula sai de preso. O que você está achando hoje dessa atual política? Qual é a tua visão? Estamos aí há 2, 3 dias de uma eleição para presidente, onde o futuro dessa gente que uma coisa a gente combina bem, a gente se identifica bem, que é cuidar Das dos pessoas. menos favorecidos. Como é que você enxerga isso? Olha, Alberto, Jéssica, Renata, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro merecia um segundo mandato. O Lula teve, a Dilma teve. Ele enfrentou a pandemia, voluntarioso. Eu sei que tem uma verborragia, assim, terrível, não é? Complicada, mas ninguém tem dúvida de que ele é sincero. E é um cara que tem boa intenção. Se perder para o presidente Lula, e hoje muitos institutos dão uma diferença de 4, 5 pontos, nós somos 4 dias, esse nosso podcast, as pessoas estão assistindo agora quinta-feira, né? 2, 3 dias. O fato concreto é que o presidente Lula também tem um governo que se preocupou muito com as pessoas. O presidente Lula vai enfrentar, eu diria a você, uma dificuldade para governar num Congresso que foi eleito majoritariamente por conservadores. E não sei se vai ser bom, inclusive, para ele, porque é uma pessoa já de uma certa Eles idade. viram muito, né? Podem virar. Os mas- acordos viram. Eu vi muito, velho. Isso eu vi por causa dos caras do. Eu não posso citar nomes aqui, mas eu vi cara do PP que, se for o Lula tá bom, se for o Bolsonaro tá bom. Tem isso. O que eu, particularmente, eu não nego meu voto. Eu votei na Simone, com toda a amizade que tem a família Bolsonaro, ao Flávio, toda a amizade que tem a família do Lula, o próprio Lula. Por que eu votei na Simone? Às vezes as pessoas perguntam. Porque eu acho que o cara, quando ele tem um mandato, como foi o caso do Lula e como foi o caso do Bolsonaro, a própria gestão do cara tem que credenciar ele. Sim. Ele não precisa fazer campanha. Porque eu me lembro, com a Aparecida, eu reelegi ela numa cidade com 1,5 milhão de habitantes, uma arrecadação de 250 milhões por ano, elegi ela com 80%. Nós não fizemos campanha. A reeleição, né? 80%. Aí eu fui embora, ela, não, pelo amor de Deus, vou embora. Eu acho que chegou a Lembra? Lembra? Então, por que isso? Trabalho, eu acho que o acordo final que o Bolsonaro fez com o Centrão deixou ele meio perdido. Ele estava indo com aquele discurso dele, de sinceridade, é o jeito dele. A família da minha ex-mulher é conhecida do Mourão, do Heleno, são milicos. Eles não são corruptos, não tem caso de corrupção Não. no governo dele, não houve caso de corrupção. Os caras, que vacina, acham que isso é besteira, não teve caso de corrupção no governo Lula, do governo Bolsonaro. Teve doideira dele. Ele se preocupou, na minha opinião, mais de ficar naquela
varandinha lá contando história. Pô, o cara é gerente de uma empresa, tem que ficar sentado ali vendo as coisas como andam. A minha opinião, o que eu faria. Porque é o seguinte, eu hoje não sei, cara, eu fico assim, eu tô totalmente tonto, porque é o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, para onde se vai. A gente tem que realmente pedir a Deus para ver o que Olha, que eu me lembro que no primeiro mandato do presidente Lula foi teve muito menos resultado do que o segundo. O presidente Lula quase perdeu do Alckmin na reeleição. E fez um segundo mandato com o PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, Minha Casa Minha Vida. Você foi ministro do segundo, né? Eu fui da Dilma, ministro da Pesca. Mas o fato concreto é que eu acho, com todo o respeito que tenho pelo passado do presidente Lula, sei também que sofreu 1000 controvérsias e acusações. A justiça deu a ele a oportunidade de se candidatar, portanto, acho que todos os brasileiros devem respeitar a decisão judicial, mas acho que o presidente Bolsonaro merecia o segundo mandato, torço por ele, embora as pesquisas não sejam favoráveis a nós. Mas essas pesquisas, né, estão meio estranhas, essas pesquisas. Que essas pesquisas que a gente vê na mídia, acho que tem... Pelo que eu tenho visto agora, acho que deu uma repercussão muito grande do primeiro turno. Tá dando, Eu todas elas esses dias agora estão dando mais ou menos a mesma diferença. Antes, no primeiro turno, era uma disparidade. Se abrir o jornal grande. um dia, o outro estava ganhando. 15% No dia seguinte, a mais. Era uma coisa assim, para poder... Agora, outro absurdo também, eles chegarem, o pessoal do Lula associar que a pesquisa acaba do Roberto Jefferson prejudicando. ao Bolsonaro, não tem nada a ver. Com toda a amizade que eu tenho com ele no Bob, eu adoro ele, já bebi com ele muitas vezes, mas, pô, peraí, tacar a bomba, Nada a ver. atingiu uma moça que eu acho que estava grávida, não sei se estava grávida, eu vi que eu acho que até perdeu o filho. Então, certa loucura, que eu também. Agora, que Mas coisa... é culpa do Bolsonaro. Mas é Não, porque o o povo Bolsonaro, não tem entendimento, aí fala um Bolsonaro monte não de tem nada a ver com bobeira. isso, mas eu achei a Polícia Federal inteligentíssima. Levou 50 tiros, não deu um tiro. Simplesmente cercou e disse, olha, se ele não se render, a gente corta a luz, a gente corta o abastecimento de água, vamos aguardar, vamos esperar. Estava totalmente descontrolado. Exatamente. E aí vai vir o padre, vai vir o pastor, vai vir a filha, e vamos resolver isso pacificamente. Parabéns à Polícia Federal. Verdade. Sim. Verdade. agora a maior do padre, aquele é padre Parabéns. Gaia mesmo, né, que eu vou dizer. Ah. Aquele padre dia que que eu vou trazer ele aqui no podcast. Tem que trazer o padre Vamos aqui. trazer ele, agora você é vai o lá. padre Gaia. E diz que ele ainda furou a barreira da Polícia Federal lá na confusão do Roberto Jefferson, né? Ele Então, não que o delegado isso, falou que ele ainda furou a barreira quando deu o problema e entrou lá. Renatinha, deixa eu falar uma coisa que é importante assim para vocês, olha só. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Por que é difícil? A polarização, ela nunca é boa. Ela nunca é boa para a democracia. E hoje nós não vivemos mais uma discussão política, nós vivemos uma discussão ideológica. E quando você fala em ideologia, um país que tem 84% de cristãos, não tem como você criar um modelo diferente e aceitar isso tranquilamente. Como é que eu não vou ser a favor da vida? Como é que eu vou ser a favor de uma ideologia para uma criança entrar no banheiro feminino com masculino Não, e assim isso por diante? Então nós estamos hoje vivendo um momento seguinte, ou a gente se posiciona Sim. favorável à ideologia cristã, que é aquele coitado lá que sofreu há 2000 anos atrás para trazer esse sofrimento para a gente, dizer para a gente o quanto é importante amar a Deus, o quanto é importante amar o próximo, porque a destruição, eu sempre vejo o seguinte, o problema grave do PT talvez não seja nem o Lula, seja a base que alimenta o Lula. Sim. Também. Que são pessoas que não têm no seu coração, muitas delas, nenhuma vocação cristã. A gente tem que entender que nós precisamos, para esse mundo ser feliz, amar as pessoas. E o amor é cristão. Independente do credo religioso, o amor é cristão. O Crivella é evangélico.
eu sou espírita, o outro é umbandista, mas isso não muda. Não muda o carinho, o respeito. Porque nós amamos a mesma coisa. Sim, sim. Nós amamos Jesus, nós amamos Deus. Então, a igreja está 100% com Bolsonaro. 70%. Os evangélicos, 70%. Porque e a igreja católica? Olha, a igreja católica 50, 50 ou 40. E o espiritismo? O espiritismo, por incrível que pareça, está 50 também. Eu levei um susto. A gente está vivendo uma época, assim, uma divisão muito grande. Isso não acho isso bom. Sabe, o país tão dividido, ideias, ideologias, no que pensa, no que quer. E não está tendo mais esse respeito. Eu, por exemplo, eu não discuto mais. Toda a roda, ainda mais pelo meio que eu vivo. Assim, eu tenho pensamentos totalmente opostos das pessoas que estão comigo, ao meu outro trabalho. Então, assim, eu preferi me calar, porque tu não pode falar. É uma democracia, nós vivemos num país democrático, porém a democracia é só pro lado do Lula. Né? Aí se você fala o que você acha ao contrário disso, aí não. Aí todo mundo pode ir lá na televisão, genocida, tudo. Mas se você ataca o Lula, aí, então que democracia é essa? Então assim, não sendo a favor de um nem de outro, porém a democracia é para ambos os lados, é no geral. Então assim, tá tendo... Mas a esquerda tem esse defeito. A esquerda sempre está... tu pode falar tudo deles, são os melhores. Se você o cara da esquerda, tu tá morto. A esquerda fez totalmente. São radicais. Totalmente. Você vai para a Zona Sul, pode ser, tomara que Bolsonaro, tu é isso, tu é aquilo. Eu sou de centro, pode ser. Você vai aceitar o que eles falam, você é maluco. As pessoas eu lembro que eu fui diretor da BI, só tinha psolista e petista. Eu não podia falar nada. As universidades, As universidades são todas esquerdas. E elas induzem os estudantes a isso, que eu acho errado. Só eu que trabalhava na BI. Era o Milton Temer, era o pessoal todo da Maurício Fazenda, só esquerdista. Só. Um dia eu me lembro, o Milton Temer foi vice do Maurício Azevedo. Engraçado isso. Aí que ele foi vice, que ele não queria ser presidente. Aí ele me chamou para eu dirigir. A conclusão, virei a BI de cabeça para baixo. Nosso espírito mesmo de trabalhar, aquela coisa de vício, né? Trabalho sábado, domingo, maluco mesmo. Sempre disse assim para mim, se eu soubesse que você vinha para cá, eu me candidataria a presidente. Ou seja, ele não ia fazer porra nenhuma e eu ia ter que trabalhar. Ia nascer a trabalhar para ele, Que o Maurício é trabalhador. Você viu o exemplo do Crivella? Crivella fez um governo de amor ao próximo. Eu não vi um ato do Crivella político no governo dele. Um ato. Se você analisar a gestão do Crivella do primeiro dia ao último dia, ele perdoou os inimigos, aqueles que apunhalaram ele pelas costas. Ele foi humilhado. Ele ajudou os mais pobres. O Crivella distribuiu 1 milhão de cesta básica. Vocês acreditam? Que legal. Acredito. Estou falando demais? Não. 1 milhão? No último ano foram 1 milhão de cestas básicas. E a nossa cesta básica tinha ovo e tinha leite. Você Era entendeu? uma cesta básica que... Agora, é um governo que as pessoas diziam, mas o Crivella fez da prefeitura uma igreja. Não. Ele levou para a prefeitura os valores cristãos. Sim. Diferente. Olha, não é igreja. Eu tive uma coisa que eu achei importante. Eu diminui meu salário à metade. Porque eu sabia que era um tempo de sacrifício e eu tinha que participar do sacrifício. Eu não morei na Casa da Gávea. A Casa da Gávea é um palácio. Não passei uma noite lá sequer. Morei onde sempre morei. E procurava, dessa maneira, junto com os secretários e assessores, fazer o que pudesse trazer uma inspiração. Agora, nada disso era divulgado. Só era divulgado o quê? Caiu a Niemeyer, mas ela sempre caiu. Eu não tenho culpa de cair. Caiu o túnel, mas a culpa é minha. O sujeito que morava lá no condomínio jogou o lixo num terreno vazio, ficava do lado, o lixo todo desceu num dia de chuva, caiu no túnel da Lagoa Barra e destruiu o túnel. Graças a Deus não morreu ninguém.
A culpa é do prefeito? Toda a culpa era do prefeito. Eu acho que você foi um dos políticos que eu conheci, desde o Brizola, eu conheci um dos mais humanos. Até na própria viagem. Eu convivi com ele. Mas quando ele diminui o salário dele, diminui o salário dos secretários. Magoado. Aí isso não mostrou. Aí isso a mídia não mostrou. Eu tô sabendo agora. Depois que eu queria estar mais junto dele, até para ajudar ele quando ele foi defeito. Mas eu vi por que eu vi a humanidade dele? Eu vi quando ele começou. Ele me pediu para eu pedir para o Eduardo ajudá-lo. O Eduardo disse que ia ajudar. Fui na secretaria. Ajudou mesmo. Ajudou. Aí depois o Eduardo me pediu para ele ajudou no início. Ficar quieto, sim. Aquele dinheiro que ele deixou lá não era dinheiro. Eu vivia. Não era sobra. Deixa eu te contar. Era o pagamento das pessoas. Deixa eu te contar a história, deixa eu besteira. Aí, quando nós tivemos uma vida, ele sempre foi do mesmo jeito. Ele, prefeito, ministro, é esse jeito. E quando eu viajei com ele, como a Salvador, ele é preocupado que ele queria logo embora. O Zé não queria que eu viesse embora. Lembra o Zé Alencar? Gostou de mim, então me deu o cartão dele, para ir para o meu gabinete, eu preciso do senador. Não sei porque ele gostou de mim, eu acho que era aquele meu jeito, né? Fiquei na minha. Grande pessoa. Voltamos, ele preocupado que tinha que vir embora. Sabe onde é que eu fui parar com ele? Nem lembra. Cemitério. Ele foi para o enterro e tive que ir para o cemitério com ele. Um conhecido dele, tinha morrido, não se conhecia, uma pessoa foi pedir para ele ir lá, porque a gente veio de Brasília, de Bahia, fomos direto para o cemitério. Tu nem lembra disso? Pois é. Aí eu te faço o seguinte, aí depois eu vivi isso daí com ele, aí depois a vida foi nos separar, mas eu prefiro guardar as recordações boas. Obrigado, Alberto. Entendeu? Também tem boas dos grandes almoços, dos grandes jantares, das tardes de domingo que eu ficava com você. Então, isso aqui eu queria deixar até aqui muito claro, Alberto, entendeu? Muito obrigado. Dependente do que a gente vive de política para cá e para lá, mas isso eu jamais vou deixar de falar para alguém, de te referendar por E isso. eu quero agradecer, porque nas campanhas sempre você abriu a porta da sua casa, nos Me recebeu. ajudou para ir levar o jornal Record. Você nem sabe, o Bispo Macedo, quando meu jornal estava bombando, era meu colunista do jornal. Pois é. E nós ainda vamos bombar. A luta, ela é árdua, mas é compensadora. No final, pode ter certeza, o bem vence o mal. Sim. E a gente vai deixar coisas que vão marcar, sobretudo, a alma do nosso povo, que é a parte principal. Renata, é sua filhinha linda, né? Tá pronto, esperando para ir para Aprendizes do Salgueiro, que tem ensaio hoje. Ela entrou para Aprendizes, projeto de lá. Não, ela é passista. Ela é passista. Ai, que legal. Eu tive 12 mil crianças que aprenderam instrumento na minha época. Não, mas lá também está disponível. Tem a percussão, tem a aula de mestre samba e porta-bandeira. Aí ela está fazendo samba no pé. Isso é muito legal, sabe? As escolas terem essa união com a música, com a arte, dentro das escolas, já incentivar a criança a descobrir um dom, né? Que às vezes não conhece, às vezes nasce e morre com aquele dom porque não teve oportunidade de descobrir, de estar ali de frente. Então isso foi uma coisa muito legal que você fez. E as crianças ganham uma bolsa de R$200. Nossa, que legal. Todos os que estudavam, uma bolsa de R$200 por mês. Muito importante incentivar, né? Nunca foi divulgado, mas não foi divulgado porque quando entrou o outro não concluiu. Isso que eu acho, assim, volta a dizer o que eu falei, né? Não deu continuidade. Então, um projeto tão bonito, uma coisa tão legal que é pro povo, que é pros brasileiros, então por que não dar continuidade, né? Agora, você citou uma coisa bacana do Bolsonaro, né? Foi terminar a transposição do Rio São Francisco. Isso foi fantástico. Foi incrível. E ele foi sem capacete, sem nada. Eu achei o máximo, achei muito legal. Porque estava lá, porém não foi concluído. Ainda não tinha chego, né, a água. Então, isso foi Isso é uma coisa do Exército. Eu passei 8 anos dentro do Exército. E no Exército você aprende a servir. Não é não ser servido. Você faz parte de um corpo. E eu acho que o presidente, ele saiu do Exército como eu, mas o Exército não saiu dele. Ele tem esse espírito de tropa, de poder, de ajudar e tal, de estar à frente, faz essas motociatas e procura
liderar aquele grupo. Líder, né? O espírito de liderança mesmo, né? Mas pelo exemplo. Que o exército dá muito. Pela luta e tal. Sim, sim. O presidente Lula já é mais conciliador e vai fazendo acordo aqui e ali. O Alberto disse que mesmo a oposição conservadora do Congresso, no final, vai fazer um acordo com o presidente e vai governar. Sim. E isso do PT, no caso do governo Lula, querer inserir o socialismo no governo deles atual, isso é... Não? Eu também isso não acredito. Eu acho que não é possível isso posso contar um acontecer. caso? Quer dizer, não é impossível. Quer ouvir um caso? Eu acho que... Quer ouvir um caso do PT? Eu vou te contar. Uma campanha aqui, campanha do Lula, eu trabalhando aqui que nem um cão, empresário, um sindicalista, e eu estava ralando aqui, não sei se que ano foi, 2008, 2012, não sei se para presidente. E eu estou com medo, falei, pô, fico louco, responsabilidade, pedi comida, estou comendo arroz, feijão, daqui a pouco me ligou um petista. Alta cúpula, não vou dar o nome do boi, alta cúpula do PT. A médica está onde? Não, vem aqui agora. Pô, bicho, eu estou trabalhando, falei assim mesmo, estou trabalhando, calma, como é que eu vou? Não, mas vem urgente. Ele me chamou, ele estava com o empresário, sabe onde, Crivella? No Antiquários. No Antiquários. Comendo uma paleta de cordeiro, eu larguei meu arroz e feijão, empresário. E o poder que esses caras vão querer socialista, não vão querer nada. O Lula toma vinho de 7 mil reais. Pois é. O pessoal do PT toma vinho caro. Charuto cubano. É. Tu viu que até entraram na lata de Mas é um socialismo nada também contra pro o Lula, povo, não. né? Não pra Gosto eles. do Lula, mas esse papo de socialismo aí não tem nada. Isso é papo de pra boi dormir, esquece. É, né? Concorda ou não? Então tá. Concordo. O presidente Lula é trabalhista. Ele vai querer fazer com que geração de emprego via BNDES, via investimento público. Já o presidente Bolsonaro já é mais achando que isso deve ser da iniciativa privada. Essa talvez seja a grande diferença entre os dois. Sim. Um é mais um Estado maior, mais a presença do governo, e o outro menos um Estado menor. Mas, no fundo, o Sancler disse bem, nós somos um país cristão há 500 anos, ninguém vai mudar a estrutura da família, Não tem como. da propriedade, ninguém vai fechar a igreja, essas coisas. Porque isso tudo está sendo muito falado. Estão falando que ele só vai governar um ano, que depois vai ficar o Alckmin no lugar. O Brasil, não esquece isso. As O fake pessoal já news, está mas eu... prevendo prevendo o futuro. Não existe. A gente está chegando aqui no nosso Você sabe finalzinho. que, só para finalizar, sabe quem criou a lei de isenção de IPTU em templos religiosos? Você sabe isso? Não. Não sabe? Não. Você sabe, Renato? Não. Você sabe? Não. Não é possível. Quem foi? É o Crivella. Eu ia falar, Crivella. Eu ia falar, mas... Antes de acabar, posso falar uma coisa? Claro, com Alberto, certeza. você vai amar isso aqui que eu vou falar. O meu pai, quando eu perguntava para ele como era o nome do meu avô, ele dizia, você não tem avô. Eu disse, mas por quê? Eu não tenho pai, você não tem avô. Mas todo mundo, toda criança tem avô. Então eu fui saber. A minha avó era uma indiazinha linda que veio de Macaé para trabalhar no Rio. Naquela época, Macaé não tinha polo petroquímico. E ela foi trabalhar na casa dos Crivellas. Uma família italiana, muito bem de vida, que morava num excelente apartamento na praia de Botafogo. Meu avô, Roberto Crivella, engravidou a vovó 3 vezes. Mas ela era empregada doméstica, portanto ele não casou com ela. Ela teve um menino, meu pai, e 2 meninas. Ela morava em Madureira e ia trabalhar lá em Botafogo. Portanto, meu pai, sofrendo esse desprezo todo, por parte do pai rico que não o reconhecia, dizia que não tinha pai. Era uma mágoa profunda. Nunca citou o nome do pai dele. Nunca. Quando eu fui para o Senado, eu fui ver como é que era esse problema. De cada 2 milhões de bebês que nasciam em 2003, 600 mil não tinham pai declarado. A mãe tem um neném na maternidade, leva no cartório e o sujeito diz, cadê o pai? Ele não quer vir, então é pai não declarado. Não, mas ele tem pai, então você tem que ir no juiz. Onde é que fica? É lá no fórum. Lá ia a mulher no fórum, o juiz intimava o rapaz e ele vinha dizendo, nem conheço essa moça e tal. Quando surgiu o teste do DNA, o juiz dizia,
faz o teste de DNA. E ele dizia, me aconselhei no sindicato, falei com meus amigos, no Brasil a gente não tem que apresentar prova contra si mesmo, eu não sou obrigado. E ficava por isso mesmo. Então, eu apresentei um projeto que demorou 10 anos para ser aprovado. Nossa! Porque haviam problemas como esse no Senado também, de pessoas que tinham filho fora do casamento. E acabamos aprovando a lei. Hoje não tem mais nenhuma criança no Brasil que não tenha pai registrado. Qual é a lei que nós aprovamos? É o juiz adotar a palavra da mulher como verdadeira a partir do momento em que o rapaz se negue a fazer o teste do DNA. Se ele se nega a fazer o teste do DNA, então o juiz diz, olha, isso aí é indicação de que ele é o pai. Se ele quiser mostrar que não é o pai, faça agora o teste, não contra ele, mas a favor dele. Chama-se inversão do ônus da prova. Eu tenho uma amiga que registrou o filho nessa situação. Olha que ela coisa boa. foi e registrou porque o pai desapareceu. Aí ela registrou o filho dela, só a palavra dela valeu e já saiu direitinho comendo. Sem fazer DNA, porque ela ficou grávida e quando o neném nasceu... Mas o cara não quis fazer DNA. Não, ele desapareceu. Ele não queria assumir. Aí ela foi e registrou, deu o nome dele e registrou. Pô, já fiz estado do DNA, cara. Agora, você sabe, quando eu era prefeito da cidade, Alberto, quando eu era prefeito da cidade, me aconteceu isso. Eu fui intimado. Por quê? A moça teve o neném. Fazer DNA também? Não para fazer DNA. Eu fui intimado para investigar. Para eu achei que era para você fazer DNA. Não. Alberto, fui intimado por causa de uma investigação. Escuta a sua história que aconteceu na prefeitura no meu tempo. A moça vai, tem o neném, vai para o juiz intima o rapaz diz, eu não sou pai. E diz, vou fazer o teste, e vou provar que não sou. E fez o teste, e realmente ele não era o pai. Por isso é que eu fui intimado. Por quê? Porque o juiz chama a mulher e diz para ela, olha, na lei está previsto você uma pena de 2 anos por falso testemunho. É isso mesmo. E ela diz assim, seu juiz, se ele não é o pai desse neném, esse filho não é meu. Esse filho não é meu. Eu não sou maluca. O juiz então me intima e eu sou obrigado a ir na maternidade. No Rio de Janeiro nascem 90 mil crianças por ano. Eu tive que... E 60 mil nascem na prefeitura. 30 mil nenéns nascem em clínicas privadas. 60 mil nascem com a gente na prefeitura. Para verificar o dia que o neném nasceu e verificar se houve troca de bebê. Eu fui encontrar o filhinho dela semanas depois com uma outra mãezinha que já tinha dado nome. Já tinha dado nome, já tinha batizado e levou um susto quando nós tivemos que fazer então um acordo na justiça para trocar. A prefeitura teve que pagar 40 mil reais de multa para cada mãe e fazer a troca. E eu fiquei feliz, porque aquela lei que eu tinha aprovado no Senado acabou funcionou aqui na prefeitura. E para terminar a história, ele era o pai. Ele era o pai. Depois aventaram a hipótese, inclusive, de que ele havia pedido alguém lá para trocar os nenéns. Para que não é difícil. É uma coisa assim complicada, isso não se sabe, mas acabou se vendo pelo teste DNA de que ele era o pai. Que bom, né? Que história resolveu, muito legal, né? que resolveu, muito interessante, né, Jéssica? E muito legal essa história. Exatamente. Quantas crianças não devem ter sido trocadas e são criadas aí antes e dessa não se lei, descobriu. Com certeza. E pra gente finalizar, Sancler, eu gostaria que você só falasse um pouquinho do que você faz, que é praticante da medicina espiritual, que é uma coisa que eu gosto muito. Muito, metade da minha família é cristã e a outra metade é espírita. Mas e praticante de espiritismo de mesa, isso, sim, né? Todo mundo ali tá junto. Mas eu lembro quando eu tinha 10 anos, eu era atleta de ginástica olímpica, eu fiz uma cirurgia espiritual. E eu nunca mais tive o problema no joelho que nenhum médico curava, que eu ia ter que parar a ginástica, e eu consegui ir adiante devido à cirurgia espiritual. Então, assim,
Aonde que é que você fica? Conta um pouquinho pra gente, Jéssica, eu quero até ir lá. Essa casa ela foi construída pelo Alan, né? Pelo meu filho que partiu. Inicialmente ele tinha uma capacidade de ajudar as pessoas muito grande, né? Eu não sou uma pessoa assim que tem um foco religioso muito convicto, né? Eu acredito muito no amor, Sim. acredito muito na fé, acredito muito na construção de valores, né? A nossa casa ela é mais ou menos isso, ela tem tudo lá. Eu tenho várias pessoas que trabalham lá que são pastores de igreja. Legal. Eu tenho pessoas que são budistas, eu tenho pessoas que são umbandistas, eu tenho reiki xamânico na nossa casa. Onde? Fica no Recreio dos Bandeirantes. Aonde eu moro. Fica ali onde tem o Rio Morto, ali de baixo, tem 20 mil metros de área. Eu atendo uma média de 400 pessoas por dia. Nossa, são muito 63 legal. Trabalhos lá totalmente gratuitos, totalmente. Nós temos desde trabalho holísticos, que é reiki. Ontem mesmo eu fiz a acupuntura lá, que eu dormi em cima do ombro, fiquei com o ombro dolorido, fiz a acupuntura, tem barra de axe, tem uma série de coisas. Temos também o trabalho social, que é advogado, psicóloga, psicanalista. Muito legal. Temos médico alopático. A gente podia fazer uma matéria lá, né, do povo, para poder sair no jornal. Ele teve lá. A gente fazer umas fotos, mostrar, né? Acho que seria muito legal. Eles fazem um trabalho lá de psicografia, as pessoas eu tenho muita vontade de fazer. se identificam lá. A gente, quando faz a psicografia, ela reúne uma média de 6, 7, 8 mil pessoas. E é você que faz, você que... Eu faço. Muito legal. Eu vou lá te procurar, me aguarde. Que eu vou lá, com certeza, vou levar minha mãe conhecer, porque eu gosto muito, acho muito legal, me identifico, sabe? Muito. Mas se as pessoas começarem a falar de você, deve ser perigoso, né? Você é um filho desencapado. Falar lá de cima, as pessoas às vezes tomam juízo, ficar andando na Vila João lá fazendo. Meu trabalho. Pra gente finalizar, vamos fazer uma rapidinha. Tá bom. Uma brincadeira. Ele tem que dar aquela alfinetadinha na musa dele, né? Eu vou falar, você vai ser rapidinho, tá? Um sonho. De ver o meu Brasil sem miséria. Um sonho. De ver as crianças do meu Brasil não passarem fome. Uma frase. Jesus é tudo. Vou repetir. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Uma palavra. Fé. Amor. Marcelo Crivella é? Um missionário. Sancler Mello é? O Missionário 2. Muito bom, gostei muito de bater esse papo com vocês. Jéssica, obrigado, prazer, a gente estava ansioso, né, para poder receber vocês. Foi muito Alberto, legal prazer, mesmo. Obrigado, Renato. Foi muito bom. E é isso, depois deixem as redes sociais de vocês, para quem quiser seguir o Marcelo Crivella, o Sancler Mello, tá como? Acho que tá Marcelo Crivella com 2 L's, né? M. Crivella. M. Crivella com 2 L's. E o meu é Sancler _Mello. Então é isso, gente. Esse foi mais um PovoCast. Não deixem de se inscrever no nosso canal, que é muito importante pra gente. Ative o sininho, deixe um comentário aqui nessa nossa entrevista. O que vocês acharam? Quem vocês querem ver aqui nessa nossa mesa preta de frente com a Alberto Almed. E Renatinha tá aqui de volta. Renatinha, até a próxima, vamos ver qual vai ser o nosso próximo convidado. Mas vem né? assim. Estarei. Assim, louríssima, entendeu? Chegando com esse poder, né? Tá bom. É a próxima eu tô aí de volta. Então tá bom, Renatinha, não demore muito, que a gente fica com saudade. E ó, em breve a gente vai ter novidade, hein? Sim, semana que vem nossa eu já vou colunista, né, nova, além da nossa estreando. musa do PovoCast, agora vai estrear uma coluna, Favela, no Jornal Povo. Que a gente vai englobar tudo, onde a gente vai levar artistas da comunidade que já estão na mídia, estourados, que vêm da favela, e artistas que não estão ainda na mídia, mas que estão aí tentando um espaço. Posso te pedir para você contar a história do início da favela? O início da favela? Pô, é rápido. Eu quero que você conte. Eu pedi, perguntei, você conta pra não sei. Não, pelo seguinte, deixa eu lembrar uma coisa para vocês aqui. O Brasil teve um problema de ser invadido pelo Paraguai, Guerra do Paraguai. Nessa ocasião, Dom Pedro II não tinha uma tropa regular. Então, ele inventou uma lei. Desculpe se eu estou tomando um pouquinho de tempinho de você, não, mas a sua coluna vai ser... Isso é muito bom. Vai ser muito legal você falar sobre isso. Muito legal.
Ele, para formar uma tropa e enfrentar os paraguaios, ele criou uma lei chamada Voluntários da Pátria. A lei chamava Voluntários da Pátria. Publicou no Jornal do Comércio, que não existe mais, aquele Jornal do Comércio com 2 N. E o que dizia a lei Voluntários da Pátria? Dava oportunidade aos escravos. Nós estamos falando de 1865. Morro da Conceição, né? Morro da Providência. Providência. 1865. Ele pintou lá. Pois é. Sim. A escravidão vai acabar em 88. Então, 23 anos depois. Dizendo a eles o seguinte: se vocês forem para a guerra, vocês vão receber alforria. A guerra durou 5 anos. O primeiro navio saiu dos campos de Goitacazes. O pessoal que trabalhava no canavial foram de navio para lá, de barco, e lutaram durante 5 anos. Esses escravos voltaram, os que não morreram, e tiveram alforria, mas não cidadania. Alforria sem cidadania. Não podiam comprar, vender, estudar, se formar, não podiam ter posse, não podiam ter emprego público, enfim, viraram negros de ganho. E aí começa a favelização. Por quê? Vão improvisar casas nas comunidades. Para ficar perto de quê? De encher um garrafão d'água, de ferrar um cavalo, de fazer uma capina, alguma coisa desse tipo. Depois tem também os nordestinos que lutaram lá na Bahia, Antônio Clemente ali, aquele combate que teve ali na época do Prudente Moraes, e eles voltam para a capital e também são colocados, aonde ela falou, a Renata, no Morro da Providência, nessa situação. Olha, fiquem ali, improviem sua casa e nós vamos tomar uma providência. Formou-se o DNA das nossas favelas, que vai ser a sua coluna. Nordestinos e negros, numa injustiça histórica do nosso país. Sobretudo, e principalmente com os negros, olha, o Brasil começa, o Brasil é o açúcar é o negro. O Brasil passa pelo ciclo do ouro, o ouro é o negro. O Brasil chega à época dos nossos avós, a riqueza era o café era o negro. Saíram da senzala, passaram pela guerra e foram para a favela. De tal maneira que é uma história que não está nos jornais, que não sai na mídia, mas que todo brasileiro devia procurar saber. E quando olhar para o morro, talvez seja o dia mais bonito, a gente não abaixar a cabeça, a gente continuar com a cabeça erguida, de ver lá casas. Pessoas terminando suas casas, construídas em locais muito bons, porque tem uma vista bonita, tem um clima legal, mas que hoje, infelizmente, as pessoas sequer podem terminá-las, porque o salário é muito baixo, enfim. Essa é uma história interessante. Muito interessante, muito. E no rodapé da minha coluna vai ter a Voz da Favela. A Voz da Favela. Que o lugar que a gente está falando, daquele artista, daquela determinada comunidade, a gente vai no presidente da associação e aí vê qual é a necessidade daquela favela, daquela comunidade que precisa, e a gente leva para a prefeitura, né, até antes da matéria ir ao ar, vai estrear sexta, que a gente está falando do Conjunto Esperança, no Complexo da Maré. Já foi enviado para a prefeitura, que eles pedem muito, que sempre foi pedido uma creche, que tem muita necessidade de uma creche naquela área e de uma ponte para poder ligar, que a ponte está toda quebrada. Então, assim, vamos tentar, vamos ficar lá pedindo até a gente conseguir. Solução, e tenho certeza, né, que vai ser uma coluna não só para poder mostrar da arte, né, da cultura, mas sim da gente conseguir ajudar, né, as necessidades que as comunidades sofrem. Uma voz da comunidade. Sim, é isso. O que eles precisam para viver melhor, com, né? certeza. E a Renatinha tá aí comigo, tem ela também. Não vai, a gente vai conseguir, né, Renatinha? É isso. Você já fez o pedido ao atual e ao futuro. É isso. Ele entendeu, ele viu que eu tô aqui já. Mas eu tenho certeza que aqui o meu futuro prefeito, eterno prefeito, vai estar com a gente, com Deus certeza. Ajude vocês. Amém. Obrigada, amém. Muito obrigada. Muito obrigada, Crivella, Sancler, Renatinha, Alberto. Até a próxima. Obrigado. Prazer. Prazer sempre estar aqui com vocês. Essa foi mais um PovoCast. Não deixem de se inscrever também no nosso Instagram. Se inscrever não. Siga nosso Instagram, povo.cast. Antes da gente finalizar, eu tenho que me zoar. Quando ele começou aqui, ele falou assim, não sei o que, o Crivella, minha mãe, aí eu entendi ele falando assim, minha irmã Jéssica e Renata, eu amei xará. Aí ele se saiu super bem. Depois que eu entendi.
Minhas irmãs por costume evangélico chamam. Eu entendi que era Nossa, ele. que coincidência! Depois eu falei, ele é incrível, que ele foi super. Eu mesmo me zoei, gente. Jéssica Salt. Foi um prazer. Até o próximo PovoCast. Um beijo e até a próxima.